capítulo 4, verso 21. Diz assim o texto bíblico: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai-nos que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos. Agradecemos a Deus pelo ano de 2020. Agradecemos a Deus por ter nos feito, a Deus, superar as dificuldades desse ano que passou. Pedimos a Deus que nos dê um ano abençoado nesse 2021, que seja um ano de mudança, transformação em nossas vidas, de crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos dê condições adequadas para que a sua igreja prospere para a glória do teu nome. Que o Senhor, Deus, abençoe os médicos e os pesquisadores para que essa vacina que tem sido produzida possa ter eficácia sobre a população. E nós possamos retornar a Deus à nossa normalidade e poder te servir, te adorar, trabalhar e viver a nossa vida para a glória do teu nome. Nessa noite, ó Deus, nos abençoa, nos ensina, ó Deus, nos desperta mais uma vez para a verdade da tua palavra. Nos faz atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Desperta nossa mente e o nosso coração e nos converte, ó Deus, pois precisamos da obra do teu Espírito em nós. Em nome de Jesus oramos e clamamos. Amém. Irmãos, vamos ver aqui, fazer um teste aqui. Quem é que lembra o que eu preguei na última vez? Vou dar uma dica aí, eu falei sobre uma parábola. Hã? E aí vai olhar o último vídeo. Os irmãos prestarem atenção. Se eu estou pregando sobre parábolas, eu li com os irmãos aqui 3 parábolas. E no texto anterior fala da parábola dos solos, a parábola do semeador. E lembrando aqui para os irmãos, o irmão Sanches não estava aqui, sua esposa também não, mas está lá disponível
no YouTube para os irmãos acompanharem, não perderem a sequência. Mas nós estivemos falando aqui sobre o crescimento do reino de Deus. E falamos que esse capítulo 4, praticamente todo o capítulo 4, Jesus traz aqui essa série de parábolas, essas 4 parábolas, para explicar aos seus discípulos a natureza do reino de Deus. Porque, como já disse aqui, também na exposição de João e também na exposição de Marcos, os irmãos devem se lembrar, os judeus eles tinham uma expectativa diferente daquela que Jesus trazia para o reino de Deus. Eles acreditavam que o reino de Deus, quando viesse até eles, seria um reino de glória humana, um reino de poder, autoridade, que Cristo, que o ungido, traria a libertação do povo israelita do domínio dos romanos. Eles acreditavam que o Cristo seria um rei, assim como foi Davi, e libertaria eles dos seus inimigos, das suas opressões, e lhes fariam de novo governar na terra prometida, em Israel. Mas quando Cristo Jesus vem ao mundo, e João profetiza sobre ele, e aponta para ele, muitos discípulos seguem a Jesus, multidões seguem a Jesus, mas Jesus muitas vezes não atende às expectativas da multidão. Às vezes Jesus fazia questão de fugir da multidão. E isso com certeza trazia muita confusão na cabeça dos discípulos. Na verdade, os próprios irmãos de Jesus não entendiam o que Jesus estava fazendo. Se os irmãos lembram, lá na exposição de João, chega um momento em que Jesus ele está para ir para a festa de Jerusalém, e os irmãos falam assim: por que você não vai para a festa? Se manifeste ao mundo, mostre quem você é. Já que você está fazendo essas coisas, mostre para o mundo quem é você. E Jesus fala: olha, para vocês qualquer tempo é tempo, mas eu sigo a agenda do Pai. Jesus estava dizendo: olha, eu não sigo o cronograma de vocês. E nós precisamos entender, meus irmãos, que as estratégias de Deus são diferentes das nossas. Que o reino de Deus, ele é diferente do que nós pensamos humanamente como um reino. E Jesus começa a ensinar isso com a parábola do semeador. Ele vai mostrar que existem ali 4 solos. Existe o solo que é o solo pedregoso, que existe o solo duro, que é aquele solo do caminho, onde a semente não brota. O solo pedregoso, onde a semente cai, ela germina, mas ela não tem profundidade, não produz fruto. Existe o solo que é espinhoso, a semente cai, mas ela é sufocada pelos espinhos. E existe o bom solo, onde a semente cai, ela prospera, e ela dá muito fruto. E nós falamos aqui que isso significa o crescimento do Evangelho nos corações. Muitas pessoas vão ouvir o Evangelho e não vão entendê-lo. Outras vão entendê-lo e não irão vivê-lo. E outras irão entendê-lo, vivê-lo abundantemente. Apenas 1/4 da semeadura é que produz fruto. Os outros 3/4, a semente se perde. E agora Jesus conta mais 3 parábolas. Ele conta a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda, e ele fala também da parábola da semente. Essas 3 parábolas, mais uma vez, Jesus ele quer mostrar a natureza do reino de Deus. E se nós pudéssemos resumir numa frase que sintetizasse o conceito desse trecho das Escrituras, eu colocaria da seguinte forma: que Deus nos chama a proclamar a mensagem do seu reino, que de forma misteriosa está crescendo e um dia se manifestará ao mundo. E a primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, portanto, em sua primeira parábola, é que o reino de Deus, ele é como uma luz que precisa iluminar. Parece uma contradição, né? Ou melhor, parece uma
redundância, né? A luz ilumina. Mas justamente por isso que Jesus conta essa parábola. E ele vai usar aqui de uma pergunta retórica, na verdade de duas perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que você faz e você sabe que o seu ouvinte sabe responder. Você quer que uma resposta seja dada. E é o que ele faz. Ele diz o seguinte, olha, também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? O que é alqueire? Os irmãos aí mais antigos, eu não sou antigo? Quem que é mais antigo? Vão lembrar talvez de alqueire como uma medida de terra, não uma medida. Fala assim, quantos alqueires de terra, né? Mas esse alqueire aqui, na verdade, ele não é essa medida de terra, ele era uma vasilha, que também é uma forma de medida. Jesus está dizendo o seguinte, olha, a candeia ou a lâmpada, ela foi feita para quê? Para ser colocada debaixo de uma vasilha? Essa é a pergunta. Aí o ouvinte vai dizer, óbvio que não. E ele diz, outra pergunta, não vem antes para ser colocada no velador? O velador é o local apropriado para a luz estar. Traduzindo no tempo, seria o seguinte, você instala uma lâmpada debaixo da cama? Não. Você instala uma lâmpada no canto da sala? Também não. Onde que a gente instala ela? No meio da sala, de modo que ela ilumina todo o ambiente. Então Jesus diz no versículo 22, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. E aqui a gente tem outra frase que pode parecer estranha para a nossa cultura. Olha, se alguém faz alguma coisa escondida é justamente para não revelar. Mas a construção da gramática grega aqui era mais compreensível para os seus leitores originais. E traduzindo para a nossa linguagem, talvez o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, que nós guardamos algo com cuidado para que essa coisa seja revelada. Então, por exemplo, naquele tempo, vamos pensar antigamente aí há 80 anos atrás, sei lá, 50 anos atrás, em que as pessoas usavam a lâmpada, né, como é que fala aquele negócio? Lamparina. Você não jogava a lamparina em qualquer lugar, né? Ela tinha um lugar para ficar guardada. Porque de noite, você ia precisar da lamparina. Porque se você não soubesse onde estava a lamparina, você ia ficar no escuro. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, há um momento para tudo. E aquilo que é guardado com o fim de um momento ser revelado. Porque isso é importante, é isso que Jesus está querendo dizer. E aí no versículo 23 ele diz, olha, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa aqui é uma expressão que Jesus repete várias vezes e que ele quer chamar a atenção dos seus ouvintes. Ele está querendo dizer, olha, presta atenção aqui. Estalar de dedos, né? Vocês estão ouvindo? Estão entendendo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz o seguinte, olha, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que se tem lhe se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí, eu não sei se os irmãos conseguem entender o que tem a ver uma coisa com a outra. Que parece que não dá para entender. Porque Jesus está falando que o reino de Deus ele é como uma lâmpada, que ela é guardada com o fim de ser usada no tempo apropriado. E aí ele diz que nós devemos estar atentos a isso que ele diz, porque com a medida que medimos, seremos medidos. E aquele que tem, se mais acrescentará, o que não tem, até o que tem será tirado. Isso nos lembra também de outra parábola que Jesus fala em Mateus 5. Mateus 5,13, Jesus fala palavras semelhantes ao que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos e que nos ajudam a entender essa parábola. Ele diz o seguinte, olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Não tem como. O sal perdeu a sua propriedade
química, você não tem como restaurar a sua propriedade química. Ele está perdido. Ele serve para quê? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, ele perdeu sua utilidade. Ele só serve para ser jogado fora. E nesse ser lançado fora, ele será pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. Aqui a mesma expressão. Para colocar, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, diz o versículo 16, Jesus em Mateus capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, o que essa parábola quer ensinar para nós? Jesus quer ensinar para nós aqui é que nós não podemos manter a luz do Evangelho escondida para nós mesmos. A mensagem do Evangelho é como uma luz. E nós estamos vivendo em um mundo de trevas, um mundo de escuridão. Jesus diz que a mensagem ela estava oculta. Jesus ele falava por parábolas. E o texto vai ressaltar que ele falava por parábolas, porque naquele momento em que ele estava no mundo, a mensagem ainda não devia ser revelada em sua plenitude. A mensagem deveria ser proclamada por um meio mais secreto. Mas é dito no final do trecho, nós lemos aqui, que Jesus explica tudo aos seus discípulos. Por quê? Porque haveria chegar o momento em que aquela mensagem jamais não poderia mais ficar escondida, mas deveria ser revelada. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer para eles, olha, aquilo que eu prego para vocês, as ocultas, vocês deverão pregar sobre os telhados, anunciar sobre os telhados. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a preciosidade da mensagem do Evangelho, meus irmãos, ela não pode ficar parada em nós. Nós somos convocados, meus irmãos, portanto, por Deus, a brilhar com nossas vidas, palavras e obras. Não sei se você já ouviu aquela frase, que é uma frase famosa, né, se eu não me engano é São Tomás de Aquino, eu acho que que dizia que é o seguinte, olha, pregue, se possível, se necessário, ou se possível, alguma coisa assim, use palavras. Essa frase é uma meia-verdade, ou talvez uma mentira completa. Porque quando você omite parte da verdade, você compromete a verdade. Quando você mistura a verdade com o erro, ela se torna pior do que a mentira. Porque a mentira todo mundo reconhece. O problema é quando a mentira está misturada com a verdade. Porque aí fica mais difícil de separar as coisas. E essa frase parece piedosa, não é verdade? Pregue. Se necessário, use palavras. O que ele quer dizer? Olha, a sua vida é uma pregação. Proclame Jesus com a sua conduta, seu comportamento. E se você assim fizer, não será necessário nem pregar. Mentira. O Evangelho, meus irmãos, não é pregado só com atitudes. O Evangelho é pregado com atitudes e com palavras. A maior parte do ministério de Jesus foi pregar. Se o Evangelho pudesse ser pregado só com ações, Jesus só curava. Jesus só multiplicava pão e peixe. E ele chegava para o povo e ficava quieto. Mas não, era necessário ensinar, meus irmãos. Hoje estão transformando o Evangelho numa forma aí de assistencialismo. E tem gente que cai nessa. Porque, na verdade, essa coisa de assistencialismo, ela toca muito com a gente. Porque quem tem coragem de difamar uma pessoa que faz o bem, que faz coisas boas para as demais pessoas? Essa pessoa, muitas vezes, é tratada como um santo. Não é verdade?
Temos os ícones aí, a Madre Teresa de Calcutá, né? Pessoa que se doou, que serviu, que de fato fez boas coisas, isso não pode ser negado. Mas o fato é que somente agir bem não é suficiente para cumprir a ordem de Jesus. É necessário que nós vivamos o Evangelho, mas que nós também preguemos o Evangelho. A nossa boca precisa se abrir, meus irmãos. Mas muitas vezes nós não somos capazes. Muitas vezes nós ficamos temerosos. Nós ficamos às vezes até sem saber o que dizer. Porque a verdade é, meus irmãos, que às vezes nós sabemos tão pouco do Evangelho para nós mesmos que nós não sabemos falar para as pessoas. E essa, meus irmãos, é a importância que há em se debruçar sobre as Escrituras. A nossa vida, meus irmãos, não deve se resumir apenas a ouvir uma mensagem de domingo à noite. Ao longo da semana, nós precisamos ler a palavra, ouvir a palavra, orar ao Senhor, buscar a Deus, para que nós tenhamos vida. Há uma frase que diz o seguinte: você não terá vida no culto se você não tem culto na vida. Ela significa o seguinte, que muitas das nossas desmotivações da hora do culto são reflexo de uma vida que não cultua Cristo, que não o adora. E as consequências disso, meus irmãos, são gravíssimas. Pois negligenciar a ordem divina do anúncio das boas novas, meus irmãos, trará para nós consequências eternas. Lucas 9:26 diz o seguinte: se alguém se envergonhar das minhas palavras, eu também me envergonharei deste diante dos anjos do meu Pai. Jesus fala isso. Se nós nos envergonhamos da sua verdade, da sua palavra, Ele se envergonhará de nós. Se nós não lutamos por tentar compartilhar o Evangelho, buscar compartilhá-lo, se nós tememos, nos envergonhamos com a mensagem, nós corremos o sério risco de sermos envergonhados diante de Deus. Alguns anos atrás morreu um físico muito famoso. Não sei se os irmãos já ouviram falar nele, é o Stephen Hawking. Ele tinha uma doença terrível, chamada esclerose amiotrófica bilateral, acho que era isso o nome. E era uma doença degenerativa que fazia com que ele ia perdendo completamente os movimentos do corpo. Nos anos finais da vida dele, ele ficava numa cadeira de rodas e ele falava por um computador. O computador detectava, acho que, os movimentos da garganta dele e reproduzia numa voz eletrônica, numa voz robótica. E uma das coisas que ele diz perto do final da vida é o seguinte, ele diz, olha, que o céu é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. E é chocante para nós esse orgulho humano de um homem nessa situação, às portas da morte, dizer que o céu é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Mas um grande matemático da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele deu uma resposta para essa frase. E ele diz o seguinte, olha, na verdade, é o ateísmo que é um conto de fadas para pessoas que têm medo da luz. E a verdade, meus irmãos, é que, de certa forma, Stephen Hawking estava certo. Não em sua frase, mas no seu medo. Porque ao construir essa frase, menosprezando ou desconsiderando a existência de Deus, na verdade ele revela o seu medo da verdade, como disse John Lennox. Porque Stephen Hawking tinha medo da luz da verdade, é que ele precisava criar para ele um conceito falso de que Deus não existia.
Porque a verdade é, meus irmãos, é que todos nós um dia compareceremos perante Deus. E nós seremos responsáveis mediante a luz que nós recebemos. E é por isso que Jesus está dizendo aqui: cuidado com a medida que vocês medem. Porque a medida com que vocês medem, vocês serão medidos. Cuidado, porque de alguns, aquilo que tem será multiplicado. Mas alguns, aquilo que nem até aquilo que não se tem, será tirado. Está andando. Segunda coisa, meus irmãos, que aprendemos aqui, é que o reino de Deus, ele é como uma semente que cresce sozinha. Quando nós lemos aí o versículo 26, nos diz, que disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, é o seguinte: que semeador que semeia, que lavrador que planta a sua horta e dorme, no outro dia acorda e vai lá desenterrar a semente para ver como que ela está crescendo. Ninguém faz isso, a não ser a gente. Quando é criança, está fazendo a experiência do feijão, né? Já fez a experiência do feijão? Eu já fiz. A gente bota o feijão lá no algodão e fica lá acompanhando como é que o feijão cresce. Eu gostava de fazer isso quando era criança. Mas o fato é, meus irmãos, que aquele que planta, o semeador, ele lança semente. E ele vai continuar a vida dele. Ele vai trabalhar. E ele esquece da semente. E um belo dia, a semente se cresceu e se transforma numa planta. E um belo dia, aquilo que era semente se transforma numa planta que gera flores. E um determinado dia, ela produz frutos. E aqui, meus irmãos, nós devemos ser alertados para o segundo pecado que nós cometemos. O primeiro pecado que nós cometemos é não anunciar o Evangelho. E o segundo pecado é quando nós anunciamos e acreditamos que nós somos responsáveis por fazer a semente crescer. Muitas vezes acontece isso. Pessoas engajadas em levar a mensagem e falar do Evangelho para as pessoas, mas elas querem fazer a semente crescer. Nem que seja na marra. E às vezes dizem, olha, a igreja tem que crescer, as coisas têm que acontecer, a coisa tem que prosperar. Meus irmãos, o reino de Deus cresce da forma que Deus quer. Ele não cresce do jeito que a gente quer. Sendo sincero aqui para os irmãos, eu como pastor, nós que pregamos e ensinamos, e aqui tem mais uma carga sobre mim, que sou professor, e o professor ele se frustra muito porque ele vê que muita coisa que ele ensina não é incorporada, não é aprendida. E nós como pastores também, muitas vezes nós vemos que muito do que nós ensinamos, as pessoas não aprendem. Mas é nesse momento que nós precisamos ser confrontados pela palavra. Porque nós precisamos entender que quem vai fazer a semente do Evangelho crescer é Deus e não nós. Paulo falando lá em 1 Coríntios diz o seguinte, olha, no capítulo 3, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa,
nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, nós não somos nada. Nem quem planta, nem quem rega, nem quem colhe. Nós não somos nada. E às vezes, meus irmãos, nós estamos tão cheios de orgulho. Eu me lembro de uma vez de um amigo, que o pai dele era macumbeiro. E aí um dia esse cara ele foi para a igreja e aceitou Jesus. E aí nesse dia, olha, levantou pelo menos umas 200 pessoas falando que cada um deles tinha ganhado o homem para Jesus. Porque todo mundo queria pegar aquela glória para ele. Fui eu que falei de Jesus para essa pessoa e ela que aceitou, porque eu falei. Meus irmãos, Paulo está dizendo que, olha, nós não somos nada. Se nós estamos no ambiente da igreja, meus irmãos, e nós estamos cobrando das pessoas que elas deem fruto no nosso ritmo, nós estamos errados. Ser igreja não é exigir que o irmão cresça na estatura que nós estamos. Ser igreja é entender que cada um de nós cresce de acordo com o que Deus nos ensina, com o que Deus nos muda, nos transforma. Por isso, meus irmãos, ser igreja é suportar os fracos. É entender que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para que alcancemos o alvo de Deus. E para, meus irmãos, que a semente cresça, é necessário paciência. Assim como aquele que planta, espera pacientemente que Deus faça a semente crescer. Os irmãos, Deus irá fazer a sua igreja crescer. O reino de Deus vai crescer. E não depende de nós. Ele vai crescer se alguns de nós estamos muito empenhados ou outros pouco empenhados. Deus irá usar homens e mulheres para que o seu reino cresça. Porque o reino é dele. A glória é dele. E cabe a nós, meus irmãos, simplesmente obedecer ao Senhor e confiar na sua vontade. Chegará um momento, porém, meus irmãos, que haverá colheita. E é para esse dia que nós precisamos estar almejando e precisamos estar preparados. Chegará um momento em que nós seremos ceifados. Alguns de nós seremos antes dos demais, outros depois. Talvez algum dia seremos ceifados todos juntos quando o Senhor voltar. Mas o fato é, meus irmãos, que nós como crentes em Cristo Jesus devemos esperar e almejar o momento da colheita. E por último, meus irmãos, nós aprendemos que o reino de Deus ele é como um grão de mostarda que se transforma em uma árvore. Jesus disse, aqui se assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? E é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Qual que é a menor semente do mundo? Não já chegaram a pesquisar? Aí eu vou falar assim, não, é a semente de mostarda. Foi o que assim? Não é a semente de mostarda. É a semente de morango. A semente do morango é menor do que a semente da mostarda. Mas para o público que Jesus estava se dirigindo, e para a comparação que ele queria fazer, a semente de mostarda era a menor. Porque a mostarda ela não é uma árvore, ela é uma hortaliça, como as outras que nós conhecemos. A mostarda não é aquilo que sai no vidrinho do lanche, né? Que a gente vai na lanchonete. Aquilo ali é o molho de mostarda, que é feito da hortaliça, a mostarda. Que existem algumas variedades. E uma delas, que muitos acreditam que seja essa, que é a mostarda preta, uma mostarda indiana, que pode crescer a mais de 2 metros de altura. Algumas até
a tamanhos maiores. Se os irmãos procurarem algumas imagens, irão ver que é um arbusto que cresce muito e gera muitos ramos, fica alto, aquele arbusto grande. E Jesus estava nos mostrando aqui, meus irmãos, que assim é o reino de Deus. As coisas de Deus, elas sempre serão para o mundo insignificantes. A mensagem do Evangelho sempre será insignificante para o mundo. O mundo são aquelas pessoas que se opõem a Deus, aquelas que não creem no Evangelho ainda. As nossas escolhas e nossas ações serão insignificantes para o mundo. Aquilo que acontece dentro de nós, para a mentalidade mundana, é sem valor, sem propósito, sem significado, sem relevância. Nós precisamos aceitar isso, meus irmãos. Que como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, nós somos desprezados pelo mundo, por aqueles que se opõem a Deus. Por mais que sejamos certos, sinceros, corretos em nossas ações, nós seremos desprezados pelo mundo. O crente sempre foi desprezado pelo mundo, meus irmãos. O povo de Deus nunca foi a maioria. Mas nós chegamos em um ponto, em um momento da história da humanidade, que o cristianismo se expandiu tanto no mundo, que nós começamos a pensar que o nosso poder está na maioria. Que o nosso poder está na política, na representatividade. E nós, meus irmãos, estamos perdendo a nossa influência sobre o mundo. Nós estamos perdendo o nosso sabor. Aquilo que Jesus disse, que teria o poder de transformar o mundo, nós estamos perdendo. A época, meus irmãos, em que a igreja mais sucumbiu, foi a época em que a igreja se uniu ao Estado. Se os irmãos lembrarem um pouquinho de história da igreja, foi na época que a igreja era perseguida pelo Império Romano. Isso a gente começa a ver lá no livro de Apocalipse, com João sendo mandado para a ilha de Patmos, sendo perseguido pela fé no Evangelho, e logo após ali vários cristãos irão morrer nos coliseus romanos, nos circos romanos, mortos pelas feras, sacrificados pelos gladiadores. Mas aquele não foi o pior momento da igreja. Aquilo foi o melhor momento da igreja. Existem histórias, meus irmãos, que talvez os irmãos não imaginem, de homens e mulheres que morreram e não negaram o Senhor. Mas um dia, o governo falou assim, olha, não tem como mais. Não tem como mais ir contra esse povo. Porque esse povo, quanto mais a gente bate, mais ele cresce. A gente tentou matar, eles cresceram. A gente tentou torturar, eles continuaram crescendo. Vamos aceitá-los. E o governo aceitou. E algum tempo depois, os crentes começaram a se unir ao governo. E se unir de tal forma que a igreja e governo já eram a mesma coisa. E aí nós temos uma frase icônica, que não sei se os irmãos já ouviram, de dois sacerdotes que chegam na igreja e com o gasofilaço cheio de dinheiro, cheio da grana, um diz para o outro assim, não precisamos mais dizer, não tenho prata nem ouro. Lembrando-se das palavras dos discípulos ao encontrarem o coxo à porta do templo, não temos nem prata nem ouro. Um deles diz, olha, não precisamos mais dizer, não temos prata nem ouro, porque dinheiro nós temos muito. E aí o outro responde para ele, é verdade, mas não podemos mais dizer, o que temos, isso te damos, levanta-te e anda. A igreja ficou rica, mas perdeu o poder do Evangelho. E nós, meus irmãos, no nosso tempo, ainda hoje, quando nós esquecemos qual é o nosso real tesouro, nós nos tornamos pessoas sem poder.
sem autoridade. O mundo não leva mais a sério aquilo que falamos, apesar de nos desprezar, do mundo sempre desprezar a igreja. Quando a igreja era poderosa no poder do Espírito, o mundo respeitava a igreja. Hoje nós somos piores do que o mundo. Dizer que é crente virou motivo de vergonha. Dizer que é pastor é razão para as pessoas torcerem o nariz de alguém que rouba o dinheiro dos outros. Nós precisamos mudar isso, meus irmãos. E o caminho para a mudança está no Evangelho. Sempre esteve nele, meus irmãos. Sempre esteve na nossa esperança maior. Por isso, meus irmãos, lembrando aqui as palavras de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que li essa noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que estamos fazendo aqui, meus irmãos, não é sem valor. O que estamos fazendo aqui como igreja é muito importante. Porque o mundo passará, meus irmãos. Impérios irão morrer. Impérios irão cair. Eu não sei se os irmãos repararam, mas quando Jesus fala em sua parábola do grão de mostarda, que o reino cresceria, que as árvores se aninhariam debaixo de seus ramos, essa expressão é muito semelhante ao que Daniel se refere em sua visão ao reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia. Que a árvore que crescia na visão de Daniel era o reino babilônico, que crescia e enchia toda a terra, e as aves se aninhavam debaixo dele, mas vinha uma pedra do céu que destruía a imagem, e vinha uma mão que cortava a árvore no seu tronco. E ali já estava profetizado o reino de Deus. Meus irmãos, hoje nós somos humilhados pelo mundo, mas um dia o mundo será julgado por nós. Um dia os anjos serão julgados por nós, está na palavra do Senhor. Nós haveremos de julgar os anjos que se rebelaram contra Deus. Nós haveremos de julgar aqueles que rejeitaram a mensagem do Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos olhar para o alto. Vamos fechar os nossos olhos carnais, que nos distraem tanto para as coisas dessa vida, e nos voltarmos para o Senhor, para que tenhamos poder, para que possamos estar fazendo parte do reino de Deus que cresce e triunfa no final. Amém. Vamos louvar